Olá, direção da Escola das Rosas. Esse é o vídeo que vocês pediram, que faz parte do processo seletivo para vaga de professor para o ensino fundamental 1. Meu nome é Alexandre Bortolini, eu sou estudante de pedagogia da Claretiano e estou me candidatando para essa vaga. Bom, o tema que vocês deram para a gente foi diversidade cultural. Dentro desse tema tão vasto, eu escolhi especificamente o tema da família e da diversidade de configurações familiares. Bom, por que escolher esse tema? É importante, primeiro, acho, falar que no último censo do IBGE, de 2010, pela primeira vez, o modelo tradicional de família, aquele composto por pai, mãe e filhos, coabitando a mesma residência, esse modelo deixou de ser o modelo majoritário, a configuração majoritária de família no nosso país. Hoje, segundo o último censo, 49% dos domicílios são formados por esse tipo de configuração familiar. Já os outros 51%, ou seja, a maioria já das casas hoje, são formadas por outras configurações familiares que não esse modelo tradicional. Bom, esse não é um tema simples da gente trabalhar, ainda mais no ensino fundamental. A gente está vivendo um processo hoje de transformação de valores e de uma certa disputa cultural mesmo em torno dessas questões ligadas a gênero, a sexualidade. Então esse é um tema sensível mesmo, mas não por isso um tema que tem que ser abandonado. Muito pelo contrário, um tema que a gente precisa encarar mesmo no cotidiano das nossas escolas e no nosso currículo. O censo detectou uma série de outras conformações familiares para além desse modelo pai, mãe e filhos. Desde famílias chefiadas só por uma mulher ou só por um homem, ou casais sem filhos, ou famílias de pais adotivos, de irmãos de diferentes casamentos, filhos criados pelos avós, filhos criados por pessoas que não são seus parentes diretos, famílias homoparentais, 60 mil, pela primeira vez o IBGE incluiu a possibilidade da declaração da conjugalidade homossexual no censo. Então, o último censo apurou 60 mil domicílios formados por casais do mesmo sexo. Além disso, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união entre dois homens ou duas mulheres como uma entidade familiar também, formalmente. Bom, então a gente tem aí hoje uma explosão, digamos assim, do reconhecimento desses diferentes modelos de família. Não exatamente novas famílias ou novos arranjos, porque esses arranjos não são novos, eles existiram e existiram de muitas maneiras ao longo da nossa história, mas talvez pela primeira vez um processo, pelo menos nos últimos tempos, de reconhecimento dessa diversidade de configurações familiares. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que não existe efetivamente um único modelo universal, ahistórico de família que tenha atravessado todo o tempo histórico ou todas as culturas. Muito pelo contrário, ao longo da nossa própria história, se a gente voltar para a colônia, se a gente voltar para a época do Império, se a gente voltar para a organização dos povos indígenas antes da chegada da invasão portuguesa, se a gente for para a África clássica, se a gente for para outras partes do mundo e outras culturas em diferentes tempos históricos, a gente vai encontrar uma série de formações de relação de parentesco que vão, inclusive, para além desse conceito de família que a gente tem hoje, né? Que, de certa maneira, tá baseada, tá muito relacionado a uma última configuração familiar mais hegemônica que a gente tem vivenciado, que é essa família nuclear urbana, né? Então, a proposta da aula é justamente fazer essa discussão. Mas como fazer essa discussão com crianças que estão no primeiro ano do ensino fundamental? Não é um tema tão simples de ser abordado. Mas é interessante também porque esse não é um debate só curricular, é um debate que a escola enfrenta enquanto escola, enquanto instituição, no momento que ela tem que lidar com as famílias dos seus alunos, tá? Então,
essa atividade tem tanto a intenção de discutir família conceitualmente, como também ajuda a gente, enquanto educadores e profissionais de educação da nossa escola, a conhecer mais efetivamente como são compostas, como se organizam as famílias dos nossos próprios estudantes, né? Isso tem um interesse institucional, inclusive, para a escola poder pensar a melhor maneira de trabalhar e de lidar com as famílias dos seus alunos, tá? Então a proposta é muito simples. A gente começa, a primeira etapa da aula é uma conversa sobre o que é família, né? A gente coloca para a turma essa questão e vamos ver o que eles trazem. A partir do que eles e elas trazem, a gente faz uma problematização dessa ideia no senso comum de que existe um único modelo de família e que esse modelo se reproduz ao longo do tempo e por todas as culturas. A gente vai questionar isso. Em seguida, a gente vai fazer, na segunda etapa, a leitura do livro do Todd Parr, chamado Livro da Família, um livro bastante interessante. Eu estou disponibilizando aí a íntegra do livro para vocês poderem ter acesso, e que vai discutir exatamente a diversidade familiar. Feita a leitura do livro, a gente vai para uma atividade prática em que os alunos e as alunas vão ser pedidos para desenharem, construírem ali, representarem a sua família, como é que as suas famílias são formadas. Depois de desenhado, representado, cada uma vai apresentar a sua família para a turma. E assim a gente vai discutir essas diferenças, sempre valorizando cada família na sua composição própria, reforçando o quanto a família é, de fato, uma composição baseada no afeto, em relações de afeto, das mais diferentes naturezas, tá? E combatendo qualquer tipo de fala discriminatória ou preconceituosa que vise construir aí algum tipo de hierarquia entre os diferentes modelos de família. A ideia é poder valorizar, primeiro, fazer com que os estudantes reconheçam a sua família, se percebam como integrantes de um núcleo social, que não é só eles, é sua família e talvez sua família expandida, né? Percebam que os seus colegas também fazem parte de núcleos sociais próprios, que essas relações são distintas, que elas guardam algumas semelhanças e algumas diferenças e que elas conformam a gente. A partir daí dá pra gente trabalhar muita coisa, dá pra gente trabalhar relações sociais, dá pra gente trabalhar o início de uma percepção do que a gente chama de sociedade, do conceito de sociedade, trabalhar diferença, respeito, democracia, uma série de conteúdos e de objetivos didáticos que podem compor essa aula. Bom, essa é a proposta, espero que vocês tenham gostado.